Meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, no capítulo de número 11. Eu farei uma leitura de Êxodo 11, o capítulo, e também no capítulo 12, verso 29 a 36, farei também a leitura dessa sessão. Não irei pregar sobre exatamente a Páscoa, mas sobre a última praga, sobre os primogênitos. Já em outra oportunidade preguei em Êxodo 12, aqui na igreja, então não é o meu propósito expor a festa da Páscoa, a instituição da Páscoa, mas nós veremos, temos visto as 10 pragas do Egito, então hoje nós chegamos à 10ª praga, e há uma sessão então no capítulo 12 ainda que lerei, falando da execução dessa praga, e no capítulo 11 o anúncio da 10ª praga. Ok, irmãos, então vou ler o texto, os irmãos acompanham, vamos ler Êxodo 11 e Êxodo 12, 29 a 36. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite, passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem houverá jamais, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Veja agora no capítulo 12, verso 29. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco as vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo,
apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te louvamos nesse momento de adoração, engrandecemos teu santo e bendito nome, pelos teus feitos na história da redenção, feitos estes, ó Deus, que têm implicações, aplicações para nós hoje. A redenção de Cristo, Senhor, tem um povo e redime o teu povo do cativeiro do pecado e de Satanás. Com mão poderosa, com braço estendido, o Senhor Jesus venceu na cruz a nossa batalha, a nossa guerra, e por isso estamos aqui, o teu povo, para te bendizer, para te adorar, para prestar o culto que ao Senhor é devido. E nesse momento queremos ouvir a tua voz, pedimos, fala ao teu povo, ilumina a mente, o coração, envia o teu Espírito com a palavra, seja exaltado o teu nome, e que o teu nome seja anunciado em toda a terra, o teu santo evangelho, e que o teu Espírito se agrade em usar, ó Deus, a pregação do evangelho para redimir os pecadores, para aplicar esta obra da redenção aos perdidos, e também, ó Pai, santifica a tua igreja. Assim nos abençoa, nos dá meditar nestas coisas e receber graça do Senhor. É o que oramos, pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos temos acompanhado estes acontecimentos, essa disputa entre Deus e Faraó, temos visto. Essa disputa que se deu nesta ocasião em que o Senhor, depois dos 400 anos prometidos, cumpre a sua promessa de retirar o seu povo do cativeiro do Egito. E então nós temos acompanhado e visto estas pragas, 10 pragas. E no caso agora chegamos à 10ª, vimos as 9, agora a 10ª. E no capítulo 12, então, nós temos o famoso texto da instituição da Páscoa. Nós já consideramos em outra oportunidade essa passagem. E então nós temos visto como o Egito foi destruído pelas pragas. O que, claro, é um juízo de Deus, e em meio a esse juízo há misericórdia. É o que temos observado. O Senhor tem juízos, o Senhor é justo, o Senhor age como justo juiz, judicialmente punindo o Faraó, endurecendo o seu coração, enviando as pragas, e nesse mesmo contexto o Senhor está salvando o seu povo, libertando, tirando do cativeiro, do pecado, levando então para a liberdade dos filhos de Deus e usando todo o seu poder, as suas pragas, contra os ídolos do Egito, envergonhando aqueles ídolos. E nós já observamos nas pragas anteriores, nós podemos observar o Senhor enviando um juízo contra a terra do Egito, e a terra ficou destruída. Juízo este, irmãos, que observamos contra o rio ali, que se tornou em sangue, e também nós vimos as pragas sobre as lavouras, animais ali, insetos, até mesmo pragas também afetando, de certo modo, a saúde ali, trazendo tumores e insetos perturbando os egípcios, mas de fato, assim, até agora, principalmente o que aconteceu foi uma destruição da questão econômica do Egito, a questão então ali da terra mesmo em si, algumas enfermidades sim observamos, mas agora nós vemos uma praga que vai trazer um juízo de morte sobre o Egito. O julgamento de Deus então agora afetará não apenas a terra,
física ou a saúde meramente, mas um juízo contra toda a terra do Egito, contra as famílias, a morte de primogênitos. E um juízo, irmãos, que é claramente um juízo de Deus, não é uma mera pandemia, não é uma mera situação com explicação de que aconteceu alguma doença ali específica, não. A morte dos primogênitos, o primeiro filho de cada família, e não pense só nos bebês ou crianças, todos os primeiros filhos, e animais também, é dito aí, a morte dos primogênitos dos animais. Então, gente rica, gente pobre, gente de todas as classes, gente, não apenas egípcios, mas estrangeiros ali que não colocaram o sangue na porta das suas casas, conforme a instituição da Páscoa. Alguns estrangeiros, acreditamos, obedeceram, aqueles que fizeram, então, foram livres desse mal, dessa praga, mas, de fato, um juízo de Deus, é um juízo de Deus contra o Egito, matando, então, os primogênitos, os primeiros filhos de cada família, independente da idade, e animais do campo também. Imagine, irmãos, a humilhação do Egito. 9 pragas, o Egito arruinado, mas ainda resistindo, sem arrependimento. E agora um grande sofrimento em cada família. De fato, havia um morto, o texto vai dizer. Havia, claro, um filho primogênito e, por causa desse juízo de Deus, um morto. Então, claro que Deus já estava tratando, os oficiais, de fato, estavam dizendo para Faraó: você não está vendo que é o dedo de Deus, que isso vem de Deus, e de fato Faraó se endurecendo, e Moisés muito famoso na terra do Egito, e claro, nós estamos vendo, há um grande sofrimento no Egito, mas também um grande sofrimento de Faraó, de todo o povo. Mas, irmãos, até aqui é muito evidente de que não há arrependimento, não há quebrantamento de coração. Nós podemos ver, e você sabe, observamos, e está ao nosso redor, na sociedade, na nossa família, acontece também, nós mesmos podemos passar por situações de sofrimento, e nós observamos, irmãos, muitas vezes uma pessoa sofrendo, mas nem sempre ela está quebrantada e arrependida. Esse é o caso do Egito. Esse é o caso que vemos quando observamos a situação da nossa nação. Há muitas vezes juízos de Deus, crises, guerras, conflitos, mas nós não vemos humilhação, quebrantamento, espírito de humilhação. É o que estava acontecendo na terra do Egito. Aquele povo é um povo ímpio, pagão, idólatra, e que inclusive Faraó mandou, você lembra, no contexto do nascimento de Moisés, Faraó mandou matar os filhos de Israel, jogar no Nilo, as crianças do sexo masculino. Uma nação pagã, rebelde, inimiga de Deus, idólatra ao extremo, com vários deuses de um panteão ali do Egito, os quais vinham sendo já envergonhados pelos milagres de Deus, pelos seus juízos. E você vê sofrimento, mas você não vê arrependimento. Deus é um Deus justo. A sua justiça, irmãos, tem que ser satisfeita. É um Deus de juízos. A Ele pertence a vingança. O Senhor então envia as suas pragas para libertar o seu povo desse cativeiro, para que o adorem, mas Faraó não se sujeita a Deus. Essa ideia de um Deus irado, que é justo, que se vinga, as pessoas não gostam de ouvir. Elas toleram até assim Deus lá no canto dele, fazendo as suas coisas, mas as pessoas não gostam. Essa é uma mensagem que não é pregada, é impopular, a ideia de que é justo que Deus envie juízos. É justo que Deus puna um mundo idólatra, rebelde, endurecido, que não se arrepende. É o que temos visto aqui em todas essas pragas, e o texto é muito claro, que Faraó endureceu o seu coração, e o próprio Deus também endurecendo o coração de Faraó. Então, isso faz parte, e o texto revela isso para nós, da justiça de Deus.
Tanto que Faraó, como um não regenerado, como um pecador rebelde, tenha se endurecido contra o Senhor, quanto o próprio Deus, de modo judicial, para que o seu nome seja glorificado, a sua justiça exaltada, o Senhor o entregou ao seu coração corrupto. O Senhor então lhe puniu com também dureza de coração. E tudo isso, irmãos, acontece no contexto de justiça de Deus, também misericórdia, no caso, para os seus eleitos, para o seu povo. Mas nós precisamos ir à Bíblia e nos deparar e ser confrontados com essa realidade de que o Deus das Escrituras é um Deus justo, a sua justiça será satisfeita. Ou nós iremos pagar o preço dos nossos pecados, ou um outro mediador, e o Evangelho revela isso. A justiça de Deus revelada no Evangelho é de que Deus nos deu o seu Filho. Todos nós merecemos morrer. Todos nós, o salário do pecado é a morte, nós merecemos a morte. A nossa rebelião, o pecado está conectado então com a morte. E Deus não passou por alto isso, mas Ele providenciou a satisfação pelos nossos pecados. Ele providenciou Cristo Jesus, o mediador, Deus homem, profeta, sacerdote, rei, sacrifício pelos nossos pecados, porque Deus é justo. Deus vai derramar a sua justiça. Não seja como Faraó. Não pague para ver isso, porque vai acontecer. Pode demorar aos seus olhos. Justiça adiada não é justiça que não será cumprida. Faraó achou que não, foi 9 pragas, 10 pragas. Na verdade, nós vamos ver aí, você sabe, depois dessa 10ª praga, ele não se arrependeu ainda e foi atrás do povo, atravessando, saindo pelo Mar Vermelho, ele foi atrás do povo ainda, porque ele não se arrependeu. E isso, irmãos, é o que o homem ímpio é, o não regenerado. Sofre até e tal, mas não se arrepende. E isso é muito triste, meus irmãos. Perceber que Faraó está virado com Moisés, com a situação, com o quadro ali do Egito arruinado, ele sendo envergonhado, de certo modo humilhado externamente, porque não era Deus coisa nenhuma. Ele sendo humilhado, mas ele não se arrependeu do seu pecado. Ele não está virado contra a sua própria incredulidade, o seu próprio pecado. Ele se irritou por ser envergonhado, a sua autoridade foi envergonhada, mas não pelas suas loucuras contra o povo de Deus, mandou matar os filhos de Israel, jogar as crianças no rio. Então, esta é a condição, segundo as Escrituras, do homem sem Deus. Por isso que muita gente diz assim, realmente, Deus tem que mandar juízo porque Ele é justo, mas você acha que as pessoas vão se converter só por causa de pandemia, guerra? Se não for a misericórdia de Deus, a graça de Deus, é pela graça. E é por isso que lá em Romanos 9, Paulo diz que não é de quem quer nem de quem corre, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. É por isso que Paulo diz em Efésios 2, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque, de fato, irmãos, esse é o estado do homem, o estado do homem natural. Ele não se arrepende. Ele vai jogar a culpa, como lá Adão, lá depois da queda, em todo mundo, na sociedade, no outro, mas ele não se humilha diante de Deus. Então, não seja como Faraó. Faraó, ocupado ali com as suas idolatrias, construir pirâmides e acumular suas riquezas, não se arrependeu e foi destruído. Então, o juízo do Senhor veio, como temos aí descrito no verso 5, e todo primogênito do Egito morrerá, desde o primeiro primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais, todos, juízo específico, demonstradamente, claramente um juízo. E algo que muita gente, talvez,
pularia, ou não aceitaria que está na Bíblia, isso que lerei agora aí, que está aí no verso 10. Veja aí no verso 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo de número 10. Isso, o Senhor endureceu. Uma ação de Deus, no verso 10. Mas veja também no capítulo 12, verso 29. Capítulo 12, verso 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. O Senhor mesmo, com justiça, puniu, agiu como justo juiz, judicialmente puniu grandes e pequenos. Uma praga do Senhor, punindo a dureza de coração desses que não se arrependem. E alguém pode dizer assim: como é que pode? E Deus e crianças ali, bebês, e muita gente fica nesses questionamentos. Irmãos, o Senhor é justo, Ele não poupou o seu único filho, o nosso Senhor, sem pecado, que veio, claro, morrer em nosso lugar. A palavra de Deus é muito clara, e Cristo, então, é o unigênito, o primogênito de toda a criação, e o Senhor não poupou o seu filho. Você acha que Ele não vai executar a sua justiça? Não seja como Faraó, não duvide da justiça de Deus, não duvide. Porque Deus não poupou Cristo, Ele deu o seu Filho, porque é necessário que seja satisfeita a justiça de Deus. Vai ser satisfeita. O pecado será punido, ou em nós, se não nos arrependermos, ou em Cristo, como já foi punido, e nós que cremos, pela graça de Deus, cremos que foi consumada a nossa redenção, Ele morreu em nosso lugar. Mas, irmãos, aqueles que não creem, que não estão em Cristo, aqueles que estão como Faraó, precisam ser alertados, precisam conhecer essa realidade de um Deus justo, um Deus que, com justiça, sim, segundo o texto bíblico, Ele feriu os primogênitos na terra do Egito. Para muitos vão dizer: não, isso eu não creio nesse Deus aí. Muitos vão dizer que não é assim, ou então esse Deus aí não pode ser assim, dessa maneira. Irmão, você tem que conhecer Deus de acordo com a revelação dEle. Ele é justo, Ele feriu com justiça, então, os primogênitos na terra do Egito. Então, tudo isso de modo justo, havia dureza de coração, incredulidade. O Senhor os entregou aos seus próprios caminhos, Ele enviou essa praga. Tudo isso, então, dentro do plano de Deus de fazer com que o Egito expulsasse os filhos de Israel da terra do Egito. Mas nós sabemos que até o fim, até depois dessa praga, ele não desistiu. Ele não se converteu, ele não se arrependeu. Depois, quando o povo sai, ele vai atrás com o exército e vai morrer lá dentro do mar, como nós sabemos. Mas diante disso, irmãos, nós observamos que a religião egípcia, a idolatria, Faraó, foi completamente envergonhado. O Egito, Faraó, se considerava conhecedor dos absolutos sobre a morte, a passagem para a morte, para Osíris. Então o Senhor manifestou que Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Ele tem total governo e soberania. Então, diante dessa praga, desse juízo de Deus, de um Deus soberano, então Moisés, o seu representante, se torna famoso e grande na terra do Egito. Então há uma influência, o nome de Deus está sendo exaltado na terra do Egito. E perceba isso, o texto vai dizer isso, que Moisés era muito famoso aí no Egito. Veja o verso 3, ele vai dizer no verso 3: e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então, mediante as obras de Deus, a sua salvação,
os seus juízos, e enquanto isso, Deus está redimindo o seu povo. Perceba isso, que Deus então usa essas circunstâncias para trazer favor ao povo de Deus, simpatia. Então não quer dizer, irmãos, Deus, o texto é muito claro, Deus tem um povo, mas Deus é Deus de toda a terra, Ele vai ser glorificado, tanto em Faraó quanto em Israel, e mesmo que as pessoas não se convertam, muitos não se converteram, o próprio Egito, Faraó, etc., que já afirmamos, mas veja que o povo, mesmo não convertido, mas eles sabiam que Deus é o Deus verdadeiro, de que o povo de Deus, de fato, era o povo de Deus, e encontrou favor. E vai se cumprir lá no capítulo 3, quando Deus chama Moisés para tirar o povo, ele disse, vai ser assim, ele já tinha descrito como seria, e que depois, na saída, eles não iriam sair de mãos vazias, mas eles iriam pedir aos egípcios bens, e os egípcios iriam, apertados ali pelas circunstâncias, pela ação do poder de Deus também, os egípcios então, no verso 2 ele diz isso, Moisés orienta o povo a pedir, peça, ele diz, vocês vão pedir, Deus orientou assim, fala agora no verso 2, aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e ouro. E o Egito estaria numa situação tal, e pela ação de Deus, que eles queriam que o povo saísse, né, nesse exato momento, e eles iriam entregar as riquezas, eles seriam despojados, porque de alguma maneira o texto nos mostra de que eles reconheciam a autoridade de Moisés. Moisés era famoso, eles queriam agora o povo fora do Egito, mas eles mesmos não se arrependem. Veja que não é só uma questão de Faraó. Então, o povo está prestes a sair do Egito, o Egito representa a impiedade, Faraó e todo o povo do Egito. Claro que haviam eleitos ali, entre aquele povo, pessoas que saíram com o povo de Israel, mas o egípcio, a grosso modo, representa os ímpios, e nós vemos então que em meio aos juízos de Deus, há misericórdia, Deus salva o seu povo, preserva o seu povo, e nós vemos o povo saindo com grandes riquezas do Egito, uma espécie de despojo de guerra. E ao sair, o que é deixado para trás ali, é um Egito arruinado, é um Egito lamentando os seus filhos ali que haviam morrido, luto, um grande luto, vestes rasgadas, porque o luto na antiguidade, os irmãos sabem, rasgava as vestes, era pó e grande lamento, o lamento era ouvido a milhas de distância, as pessoas ouviam o lamento, fortes manifestações de luto ecoavam pela terra, e grande humilhação, porque a fé do Egito, de Faraó, foi confrontada. Eles se consideravam encarnação de Deus, do Deus Sol, mantenedor da ordem, a economia dependia dele, a fertilidade, tudo isso caiu no caos. E aí nós vemos então, como lemos no capítulo 12, verso 29, como foi o acontecimento dessa 10ª praga. Então, como já falamos, irmãos, esse evento, ele confronta a mentalidade moderna, quando no verso 29 do capítulo 12, diz que Deus feriu os primogênitos. Confronta, porque as pessoas querem conhecer a Deus pelo seu senso comum. Elas querem trazer, então, o seu pré-conhecimento aí pelo senso comum, e elas não querem ir às Escrituras e conhecer Deus como revelado na sua palavra. Então as pessoas não gostam de pensar em Deus intervindo com juízo na terra e tal. Parece para as pessoas que como se Deus não tem direito de fazer isso. Elas só aceitam a pregação de um Deus amoroso, paciente, deixam até que Deus cuide dos seus próprios negócios, mas o Senhor interviu. É muito claro que foi uma ação de Deus, o texto é muito claro.
O primogênito, irmãos, então, imagine, o Egito já arruinado economicamente. O primogênito, irmãos, ele era a esperança da família. O filho primogênito. Grandes privilégios, era o líder, a liderança da família. Ele recebia uma porção dobrada da herança. É uma espécie de coluna da família. O futuro da nação, digamos assim, do Egito, girava em torno, então, desse filho primogênito. E imagine um país com todos os seus primogênitos mortos. Pare para pensar se é possível imaginar que grande, terrível praga. E os primogênitos animais também, tudo demonstrando que havia uma ação de Deus. E imagine o terror espalhado na terra do Egito. Então, esse clamor que é visto aí no Egito não é um mero clamor formal, ou ensaiado, ou coisa desse tipo, ou mera epidemia, como já citamos, mas, de fato, consequência de um grave juízo de Deus. Deus que é fogo consumidor, que é justo, que pune o pecado, conforme ele se revela nas Escrituras. E então, no capítulo 12, agora, do verso 31 a 36, nós temos a expulsão do povo de Deus da terra do Egito, por ordem de Faraó. Você vai ver aí no capítulo 12, verso 31, diante dessa morte dos primogênitos, ele se levantou de noite, no verso 30, e os seus oficiais, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa que não houvesse morto. E no verso 31, diz que Faraó, naquela mesma noite, chamou Moisés e Arão, ele disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito, levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. E no 33 diz que os egípcios apertavam com o povo, apressados em lançá-los fora da terra, pois diziam todos: morreremos. Um grande pavor, um grande terror em toda a terra do Egito. Então agora, por ordem de Faraó, apoiado pelo povo, com suporte do povo, dizendo: vão, Faraó dizendo: vão lá, saiam, vão adorar, leve os animais, vai todo o povo, adore ao Senhor, ore também por mim, reconhecendo então, de certo modo, reconhecendo que precisava da bênção de Deus. Então, irmãos, o Egito está arruinado. Politicamente, a sua religião, economia, as famílias. Imagine um país arruinado, debaixo do juízo de Deus. A morte pairava ali, rondando sobre eles. Estavam debaixo de grave maldição, e diante disso Faraó expulsa o povo de Israel, e ainda pede assim: ore por mim. Apesar de que sabemos, ele não se arrependeu, de fato. Abençoai-me também a mim, ele pede, para que o povo ore por ele. Então é como se ele dissesse: tirai de mim essa maldição, ore para que Deus me abençoe. Irmãos, então, veja que Deus é justo. O Senhor não poupou o seu filho, não poupou os primogênitos do Egito também, judicialmente os puniu. É justo a sua sentença sobre o mundo mau, rebelde, pecador e idólatra. É justo. E mais ainda, irmãos, como sabemos à luz do Evangelho, a quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto maiores os privilégios, maiores as responsabilidades. É o caso de Faraó. O Senhor enviou a sua palavra, o seu profeta, e a resposta foi incredulidade, dureza de coração, e ele trouxe Faraó sobre si, sobre o seu povo, a maldição de Deus. Ele deseja que seja cancelada, até ore por mim para que tire a maldição, mas não se arrepende, não se humilha, não se junta ao povo de Deus e também se estende aos egípcios. Ele quer que o povo saia, quer se livrar do povo. O povo então saiu, obedeceu a Moisés, e cumprindo o que o Senhor havia dito desde o capítulo 3, o povo pede objetos de prata e de ouro.
E o povo atende. Imagine o povo egípcio com toda a sua soberba ali, um povo rico, uma nação, uma potência mundial, o povo atende. E é como que se Deus estivesse, através disso, restituindo a Israel pelos seus trabalhos forçados. Então o povo ele sai com grandes despojos, mas, volto a dizer, o Egito não está arrependido. Eles não se arrependeram. O problema do Egito, então, embora Israel encontrou favor, talvez ali devolvendo os objetos, ou dando os objetos, talvez eles pensassem assim, né? A gente maltratou tanto esse povo, uma dívida histórica, né? Vamos pagar a nossa dívida histórica. 400 anos Israel foi escravo aqui, e realmente Deus é justo, nos puniu, eles estão saindo, então vamos pagar aqui a nossa dívida aqui. Talvez até eles pensassem isso, mas o problema do Egito é contra Deus. O problema do pecado do Egito é contra o Senhor. Eles teriam que se arrepender, se humilhar diante do Senhor. Mas, de alguma maneira, apertados pelo juízo de Deus, nessa circunstância, eles entregam os bens ali para o povo, cumprindo a palavra de Deus. E o povo saiu apressadamente, levando suas massas não levedadas, o pão sem fermento, do contexto da Páscoa, e o povo saiu mais ou menos numa quantidade, segundo a palavra de Deus, uma média de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e junto com uma multidão mista, um populacho, que possivelmente mais ou menos 2 milhões de pessoas. Imagine o poder de Deus, de organizar e reunir e preparar para que uma quantidade tão grande de pessoas saísse do Egito, e ainda com muito gado e riquezas. Então imagine a soberania de Deus, o seu poder em conseguir organizar tão vasta multidão e prepará-la para o êxodo, pessoas de todas as idades, seus animais, os filhos de Israel, outras pessoas que foram constrangidas e creram no Senhor, e como sabemos pelo relato do êxodo, uma saída cheia de dificuldades, deixando para trás um Egito devastado e indo em direção à terra prometida, uma saída do cativeiro para a liberdade dos filhos de Deus, uma grande obra de redenção, de resgate, apontando para Cristo também nos resgatando deste mundo mau, reunindo um povo, salvando os seus eleitos. É maravilhoso, irmãos, observarmos isso à luz do Evangelho, da redenção, de que Deus soberanamente tem um povo, está salvando, e ali, de modo representativo, naquela noite memorável, em que o povo devia se lembrar e celebrar a Páscoa, um dia para lembrar das bênçãos de Deus. Deus tirou o seu povo do Egito, com grandes sinais, com pragas, com as 10 pragas, com os próprios egípcios também, dizendo: vão e levem esses bens, e embora depois eles foram atrás ainda e perseguiram o povo, e aí Deus consumou essa redenção, vencendo os exércitos, Faraó e seus exércitos. Irmãos, como temos visto então diante dessas passagens, aqui aplicações ainda para nós, há uma diferença clara que temos observado entre o tratamento entre Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, e os incrédulos. E no contexto aqui do encerramento dessas pragas e do capítulo 12, onde descreve a Páscoa, nós podemos agora ver com mais clareza qual o motivo de Deus tratar o seu povo diferente do mundo, de Deus tratar Israel diferente dos egípcios. E o motivo, irmãos, é o sangue do Cordeiro, é a graça de Deus, é a obra da redenção. Deus é justo, Ele vai punir o pecado, é justo que Ele puna o pecado. Ele não poupou o seu filho, como argumentamos, e o motivo de nós não sermos punidos é o sangue do Cordeiro. Então volto a dizer, não seja Faraó, vá a Cristo, se arrependa.
Não ache que é justo aos olhos de Deus, ou que tenha justiça própria, ou qualquer justiça, sua justiça é trapo de imundícia. A única coisa que fará diferença naquele grande dia entre nós e os réprobos é o sangue do Cordeiro. Não seja endurecido, não seja como o Faraó, como os ímpios, que resistem a essa verdade. O Senhor está enviando a palavra, a pregação, o chamado ao arrependimento, os seus juízos sobre a terra, porque sabemos, à luz do que temos visto também no livro do Apocalipse, que nós estamos vivendo numa época, os últimos dias, onde que há também juízos de Deus acontecendo sobre esse mundo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Então, nós observamos pelas Escrituras de que há uma ação judicial de Deus sobre esse mundo, que jaz no maligno, que está debaixo de condenação, de maldição. E aquele que não está em Cristo, que não está no Senhor, que não se arrepende, não crê, também está debaixo de maldição, segundo a Bíblia. Se não se arrepender, vai ser como aqueles egípcios que ficaram lá na terra e sofreram a maldição de Deus. Então é muito claro, irmãos, a mensagem: se arrependa, creia, vá a Jesus Cristo, se humilhe. Não queira dar uma de Faraó contra Deus, contra a palavra de Deus. Porque há uma ação de Deus nesse mundo, uma intervenção de salvação em meio ao juízo. Ou de juízo enquanto Deus está operando a sua salvação. Essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, como no caso de Israel, Cristo está reunindo, libertando a sua igreja em sua obra de salvação. Ele derrotou e envergonhou o inimigo. Satanás foi vencido, ele venceu a morte e o inferno, ele derrotou os nossos inimigos. Então, a grande batalha já foi travada na cruz do Calvário, para que nós sejamos livres para adorá-lo. A guerra é de Deus, ele já venceu, a vitória é de Deus e de Cristo na cruz. Irmãos, quando você olha para o mundo, né, que são faraós, né, o mundo são os ímpios, são os egípcios, né, quando você olha para esse mundo, e talvez se você vivesse na época lá de Moisés, você olharia para Moisés, um velho, né, mais de 80 anos, sem muita coisa, um velho pobre, e você olharia para Faraó, o rei do Egito, a grande potência, você dizia assim: não, Faraó vai ganhar esse negócio aí. E o próprio Faraó possivelmente pensou isso, né? Não, eu tenho exércitos, eu tenho riqueza, poder, o grande Egito, as pirâmides aqui, toda essa glória do Egito. Então, muitos estão aí endurecidos na incredulidade. Eles olham os sistemas do mundo, né, aí que está se formando, a nova ordem mundial, que alguns chamam, a tecnocracia do mundo, e eles dizem: não, a igreja vai perder, o povo de Deus vai ser destruído. Isso é um engano, meus irmãos. Satanás já está derrotado. Faraó, assim como o Faraó também estava derrotado, Deus já havia dito. Aquilo ali era só o cumprimento do plano de Deus e a punição de Deus contra o Faraó, mas ele já era derrotado. Quando Deus manda Moisés, Faraó já estava derrotado já. Só que o Senhor não quis de uma vez puni-lo imediatamente, enviar um anjo e matá-lo imediatamente. Então, as pessoas olham para o estado de coisas do mundo e talvez digam assim: o mundo venceu, o Cristo, se tem Jesus, ele está lá e nem sabe o que está acontecendo e está perdido e tal. Não, meus irmãos. E nós falamos aqui pela manhã, expondo o livro do Apocalipse. Na verdade, o mundo, Satanás está nessa ira toda porque ele está derrotado, sabe que o tempo é curto. Então, nós devemos observar isso. Não se iluda com essas teorias e que está aí essas coisas do mundo se organizando contra a igreja, contra o povo de Deus, ou até mesmo os tiranos, as tiranias desse mundo.
Esse mundo está derrotado. Você quer ver como isso não é uma coisa apenas... está fortemente embasado nas Escrituras, não é uma coisa aleatória, mas essa ideia de que já vencemos, mas que o mundo jaz no maligno. Lá na primeira carta de João, João falando ali, escrevendo, 1 de João, capítulo 2, verso 12 a 14, escrevendo à igreja, e falando para várias categorias de pessoas no contexto da igreja, filhinhos aos pais, né? Como podemos dizer aqui, as crianças, jovens, adolescentes, adultos. Em 1 de João, capítulo 2, verso 12 e 14, João diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Está falando com crentes. Os vossos pecados estão perdoados por causa do nome de Cristo. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Vocês são crentes, pais. Vocês têm a revelação, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Aí veja agora que ele vai dizer: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Jovem venceu o maligno? Como é que é isso? Seduziu o mundo todo, né? A antiga serpente, o dragão. O jovem venceu o maligno, como é que pode, né? Alguém pode dizer assim? Mas João diz: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Por causa de Cristo, do que Cristo fez na cruz. Jovens, vocês tendes vencido o maligno. João diz: filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí mais uma vez ele diz: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Satanás é derrotado, meus irmãos. Esse mundo, o seu sistema, está fadado à destruição, derrotado. Então, como pode um mero jovem vencer o maligno? É por causa de Cristo, da sua palavra e do seu sangue, do Evangelho. Como vimos pela manhã lá, depois volte lá e veja, também a mesma coisa é dita sobre os que venceram ali no capítulo 12 de Apocalipse, por causa do sangue, por causa do Cordeiro e do testemunho que deram. Então, não fique aterrorizado ao saber as notícias e coisas desse tipo, como se estivéssemos ameaçados. Não, irmãos, a igreja poderá sim, passará por situações difíceis, mas nós já vencemos com Cristo. Essa salvação já foi consumada na cruz do Calvário, ela está sendo aplicada e terá uma consumação final na volta de Jesus, onde Satanás sofrerá sua derrota final. Mas a promessa foi cumprida já da primeira vinda, e há uma promessa da sua segunda vinda no tempo determinado, um tempo que estamos chegando lá, um tempo que são os últimos dias, esse período em que estamos vivendo. Então nós devemos andar pela fé e, como João escreveu aqui, entender isso, que nós, pela graça de Deus, pelo sangue de Cristo, nós vencemos, podemos vencer o mundo e vencemos Satanás, o mundo maligno e tudo mais que ele lance contra nós. Também volte lá em Apocalipse 12 e veja isso. Irmãos, então, tudo isso lança base para a festa da Páscoa, dias de solenidade, porque a base da Páscoa é esse livramento. Deus não puniu os filhos de Israel por causa do sangue nas portas, sangue do Cordeiro. Deus salva o seu povo, lhes dá mandamentos, e é muito evidente no livro do Êxodo, nessa sessão, no capítulo que estamos vendo, que Deus salva o povo, dá mandamentos a esse povo, da Páscoa, e que todos precisavam também ser circuncidados, ou seja, ser do pacto, que para nós no Novo Testamento é nascer de novo, que é a verdadeira circuncisão espiritual. Mas a ideia é de que
para adorar a Deus, para ser povo de Deus, tem que estar dentro do pacto, da aliança. E é claro que, especialmente, isso acontece na regeneração do novo nascimento, na conversão. Então, é necessário ser circuncidado espiritualmente, ser do pacto, e visivelmente para nós hoje, na nova aliança, isso é expresso através também do batismo que nos une à igreja visível. Mas quem é que iria participar da Páscoa que está sendo instituída aí no capítulo 12, no contexto dessa última praga? Quem é que iria consumir do cordeiro? As famílias dos crentes, o povo do pacto. E esse cordeiro, Cristo, é o cordeiro de Deus. E não é o meu caso aqui de expor o capítulo aí que trata da Páscoa, mas há, irmãos, profecias sendo cumpridas aí, e sendo pré-anunciado o Evangelho através da Páscoa, porque eles não podiam quebrar os ossos do Cordeiro Pascal, e no Evangelho, comprovando que se tratava de Cristo, e que era esse o propósito, então, de Deus ter um povo salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Lá no Evangelho, quando Jesus morre na cruz, eles não lhe quebraram as pernas, diferente dos ladrões da cruz, mas feriu o lado com a lança, e saiu sangue e água. Aquele que viu isso testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E isso se cumpre também o que havia sido pré-anunciado através do espírito de profecia nos Salmos, onde no Salmo 34 também, no verso 19, no verso 20 diz: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Então Deus é justo. A Páscoa, a cruz, o êxodo, a redenção está nesse pano de fundo, irmãos, no contexto de um Deus justo, de um Deus que castiga o pecado, justo juiz. Então você precisa conhecer a Jesus como teu Salvador, sim. De outro modo, Ele é apenas juiz para você. Então não endureça o seu coração, se arrependa, creia, vá a Cristo, entenda isso. A justiça de Deus se revela no Evangelho, como Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus para o eleito é Cristo, que foi dado por nós para viver uma vida justa, completa, uma vida de santidade em nosso lugar, morreu na cruz, venceu a morte e o pecado. Então, a justiça de Deus nos é dada no Evangelho. Se arrependa, creia em Cristo, se humilha aos pés da cruz de Cristo. De outro modo, é isso que temos aí: o Egito é Faraó, não regeneração, é aqueles que ficaram fora do pacto, fora da aliança, mazelas, miséria, destruição. Não se deixe enganar. Não há bem-estar fora de Cristo, não há esperança, não há vida, não há salvação, não há vitória fora de Jesus. Vá a Cristo, se arrependa e creia, e viva e seja salvo. Irmãos, que o Senhor nos ajude a entender esse Evangelho a partir de toda a Escritura, o Antigo Testamento também, que possamos olhar para Jesus Cristo através desses relatos aí do Êxodo, e que possamos entender então que não tem como vencer, né? A disputa não tem como vencer contra Deus. Não tem como, não se iluda com isso, não tem como vencer. Faraó se iludiu, quem apostou em Faraó perdeu, certo? Então não se iluda com isso, vá para Cristo, vá, digamos assim, para o lado certo nessa disputa, que é Cristo Jesus, é o Evangelho de Cristo, e viva então por meio dele, vença por meio dele. Ou a outra opção, você já sabe, é o que já vimos aí no nosso texto. Meus irmãos, vamos então orar, vamos buscar ao Senhor nesse momento, pedir a sua graça para as nossas vidas. Senhor Deus santo e bendito, Deus de glória e majestade, estamos aqui por tua graça e podemos ouvir, ó Pai, a exposição do texto
apontando para Cristo, apontando para a tua justiça. Sabemos que só o teu Espírito para aplicar, iluminar a mente, aplicar ao coração, aplicar o sangue nos umbrais das portas dos teus filhos, ó Deus, do teu povo. Por isso pedimos ao Senhor, Deus, pedimos a obra do teu Espírito com a palavra, quebrantando, humilhando, dando arrependimento e a fé. Tem misericórdia, ó Pai, sabemos que muitos não virão também, como o texto é claro, mas abençoa, Pai, a tua igreja, protege, guarda, chama os teus eleitos, e que o teu evangelho, ó Deus, seja proclamado com toda clareza, e que não haja impedimento algum, ó Deus, para que os teus eleitos venham, ó Pai. Assim sustenta esta causa da pregação do teu evangelho, sustenta esta igreja, abençoa, ó Deus, aqui em Alagoinhas o teu povo, reúne o teu povo aqui nesta cidade, reúne um povo salvo, um povo eleito, um povo para te adorar aqui em espírito e em verdade, um povo que teme e treme diante da tua palavra, dos teus juízos, um povo que sabe que serve um Deus justo, juiz, e que anuncia essa justiça do Senhor contra os pecadores, e um povo que anda em arrependimento e fé, quebranta, ó Deus, opera, salva, redime. Só o Senhor, ó Deus, para operar tão grande obra. Assim pedimos essa obra do Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E assim nos abençoe espiritualmente, nos dá a preservação, o livramento, o sustento, despojar as nações, poder, como também é ali ilustrado no texto, que o povo levou riquezas. Ó Deus, nos dá ser enriquecidos no Senhor e poder desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós espiritualmente. E nos abençoa, Pai, perdoa os pecados, livra-nos do mal e dá-nos a Tua graça, é o que pedimos no nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um cântico ou hino e nesse momento, então, depois desse momento, teremos a oração final, a bênção apostólica e o tríplice amém. Louvemos ao Senhor. Fiquemos em pé, igreja, mais uma vez, e vamos cantar o hino de número 287. Hino 287, Igreja Alerta. Chamando já marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar, cumprindo ordem santa do bom Salvador. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante, unindo sempre firmes, avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Levemos-nos
aos povos e nações pagãs que eu vi. Vem longe, além do imenso mar, oh, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes, avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, e vem o teu dever cumprir. Todos faze a Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida receber. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes, avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Alerta ao dia prometido, vem no qual Jesus, o Salvador, virá. Por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória e honra e louvor terá. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes, avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia teu, por esse momento de adoração. Poder, ó Deus, voltar-nos para a tua palavra nesse dia santo, prestar culto ao teu nome e dedicar tempo a ouvir o teu evangelho sendo pregado, exposto aos nossos corações. Abençoa, ó Deus, cada um dos irmãos, cada um dos que aqui estiveram ouvindo a pregação. Abençoa a tua igreja na terra. Abençoa, ó Deus, a proclamação deste evangelho. Sustenta a pregação do teu evangelho na terra. Vem o teu reino a cada dia e salva o teu povo, ó Deus. E também julga este mundo mau que jaz no maligno, ó Pai. Como vimos no texto, sabemos que é justo da parte do Senhor que venham os juízos sobre essa terra. Preserva o teu povo, salva, redime, livra do mal e nos abençoa, Pai. Abençoa esta semana de atividades, nos dá uma semana guardados em Ti, abençoados. Fortalece a nossa fé, fortalece o coração do teu povo. Anima o teu povo, ó Deus, para essa batalha espiritual que temos que travar, revestidos de toda a armadura de Deus. Nos dá a permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo, permanecer firmes no dia mau. Ajuda o teu povo, ó Pai, tira todo engano, tudo aquilo que
tem afastado o teu povo do seu propósito santo de te adorar, de te servir, de te bendizer. Assim, ó Pai, pedimos, abençoa, Pai, essa semana especialmente agradecemos, ó Pai, pela vida do nosso irmão, Diácono Valmic. Te agradecemos, ó Deus, por mais um ano de vida, que o Senhor seja com ele, abençoe, ó Deus, sua vida, família, abençoe o seu trabalho, fonte de renda, manutenção, dá ele obter pela tua graça o pão de cada dia. E pedimos, ó Deus, abençoa a irmã Jússi, pedimos, ó Deus, pela vida de Silas, de Ana Júlia, todos os seus entes queridos, ó Pai, abençoa, guarda, protege, que o teu evangelho, ó Deus, cada dia mais também esteja abençoando a vida dos teus servos e dê muitos anos de vida e debaixo da tua bondade, da tua graça, ó Pai. Assim também nós pedimos, ó Pai, oramos pela vida, ó Pai, da mãe da nossa irmã Luciana, ó Pai, Maria José, que tem sofrido na sua saúde, a irmã nossa, crente, e que padece, ó Deus, enfermidades, o seu corpo já na idade, também com doenças, o seu cérebro ali sendo acometido, ó Deus, e tendo sequelas. Pedimos, tem misericórdia, ó Pai, que o Senhor use para a tua glória todo esse momento, para o bem dos teus eleitos, da nossa irmã Luciana, dos seus entes queridos, da sua mãe também, e que o Senhor providencie tudo o que for necessário, ó Deus, para que ela venha ter o teu sustento, a qualidade de vida enquanto aqui, e preparando para ela também a sua redenção completa, que virá no retorno do Senhor Jesus, a vitória sobre a morte e sobre as enfermidades que vem do Senhor, ó Deus, para as nossas vidas. Também oramos, pedimos, abençoa, Pai, ajuda o teu servo, nosso irmão presbítero Romeu, no seu tratamento, ali com o catéter, com a químio que irá se submeter, ajudando ele, ó Pai, a vencer as enfermidades ali, a enfermidade que está passando. Também pedimos, restaura, ó Deus, o teu servo, nosso irmão Neto, que o Senhor dê ele a plena recuperação na fisioterapia, sustenta o teu servo que foi demitido injustamente, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai. E pedimos pela cirurgia da nossa irmã Iodânia, pedimos que o Senhor esteja com a tua serva, prepare tudo, cuida da saúde dela e dá todas as condições, ó Deus, para que ela venha fazer a cirurgia e que seja bem-sucedida, para a glória do teu santíssimo nome, ó Pai. E abençoa o teu povo, aqueles que temos orado, aqueles que têm ouvido a pregação do teu evangelho. Pedimos a tua misericórdia, ó Deus, a tua graça para todo o teu povo. Dá-nos o pão diário, sustenta-nos e também nos abençoa espiritualmente, dá-nos o pão espiritual especialmente, alimenta a tua igreja com a tua palavra, sustenta o teu povo. Pedimos por bondade ao Senhor e assim, ó Deus, dá-nos a vitória contra o mal, o pecado, Satanás e o mundo. Ó Deus, sustenta o teu povo, dá vitória ao teu reino, tão somente para a tua glória, não a nossa, ó Pai. E nos dá uma semana abençoada, então. Assim nos leva em paz, nos dá a tua graça, nos abençoa, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, as consolações, a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Poder sentar, irmãos. Irmãos, nós encerramos esse momento de adoração ao nosso Deus, de serviço ao nosso Deus, mais um dia do Senhor, né? Nos alegramos com todos os irmãos, amigos, visitantes, né? Irmãos que estão conosco,
e os visitantes também, sejam todos bem-vindos, e que Deus abençoe cada um. Irmãos, nós já fizemos aqui a oração, lembrem de orar pelo nosso irmão Diácono Valmir, que é aniversariante, ele viaja a trabalho e precisa das nossas orações, orar pela vida de Maria José, mãe da nossa irmã Luciana, presbítero Romeu também, irmão Neto, e a cirurgia de nossa irmã Iodane, e demais irmãos também que necessitam de nossas orações. Lembrando, então, do Congresso Unificado do Presbitério do Recôncavo, será no dia 1 a 3 de dezembro, o tempo está passando rapidamente, então se programe, veja a questão financeira, certo? Tem uma taxa, nosso irmão presbítero Marcos está recebendo valores, então você pode já passar uma parte ou completa os valores para ele. Teremos o preletor, o pastor Marcelo Crispim, da Igreja Presbiteriana em Vitória da Conquista, e o valor é R$200, que inclui alimentação 3 dias, inclui você pernoitar lá no espaço, de sexta para sábado, de sábado para domingo, né? Inclui participar de todo o evento, ter momentos de lazer, de comunhão, ouvir as preleções, ali tem um preletor que virá, então o presbitério está organizando e convoca todos os irmãos, tantos que vão ser delegados e os que vão também podem ir para poder ter comunhão com as outras igrejas, participar, ter momento de lazer e congraçamento, né, nesse momento. É tanto que esse ano o congresso vai ser separado da reunião do presbitério, então não vai ser no mesma data, então a ideia é que haja mais tempo também, oportunidade para que os irmãos participem de momentos de lazer também ali, ok? Então, irmãos, quarta-feira, reunião de oração, 18 horas, reunião de doutrina, né, um trabalho que está acontecendo de modo unificado, só na quarta-feira, então, não venha na terça, não venha na quinta. Temos trabalhos em outros dias, mas não aqui, no espaço da igreja. Então, procure nosso irmão presbítero Marcos, que há um trabalho itinerante de oração, de evangelização, um trabalho itinerante. Então, se você quiser participar dessa oração nos lares ou visitas, vai haver dentro dessa agenda aí com o nosso irmão presbítero Marcos. Ok? Então, se você quiser também, pode procurar pelo WhatsApp ou no grupo da igreja também, ou falar conosco via WhatsApp. Irmãos, tem algum lembrete, algum aviso? Só lembrando aí, então, que estamos, né, caminhando aí para esse momento de final de ano, lembrando que o nosso ano eclesiástico ele encerra em novembro, né, então fiquemos atentos aí em oração, aproveitando, claro, as oportunidades, mas lembrando os irmãos que esse período já de congresso, que já está se aproximando, e final de ano, eu não lembro agora exatamente, mas em dezembro, a nossa reunião do presbitério. Ok? Irmãos, com oração silenciosa, nós vamos lá. Tem chazinho aí? Tem hoje chazinho? Tem um cafezinho? Sim, né? Acho que sim. Então, se você puder, não saia correndo, né? Fique aí para a comunhão. Vamos em paz, Deus abençoe, né? Com oração silenciosa, nos despedimos à porta. Uma boa semana a todos. Amém.